olhar para o que vem aí também em relação ao depoimento do Gonçalves Dias. Vamos trocar um pouquinho de assunto. Amanhã tem depoimento do ex-GSI, o ex-sombra do governo Lula, aquele que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional, caiu depois que imagens reveladas pela CNN mostraram um comportamento taxado ali como de pelo menos uma inação ao que se assistia no 8 de janeiro. A gente vai amanhã acompanhar o depoimento do G. Dias. Ele pediu, no entanto, ao Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calado diante dos deputados e senadores da CPMI do 8 de janeiro. A defesa do G. Dias disse à CNN que o pedido de habeas corpus é só para evitar excessos. Sobre o 8 de janeiro, a defesa avisa que tudo vai ser respondido, até porque ele já deu um depoimento anteriormente na Assembleia Legislativa aqui no Distrito Federal. A informação é da Gabriela Prado, ela volta com a gente, a Gabi fazendo tudo ao mesmo tempo, claro, como uma boa repórter, né, Gabi? Trabalhando em várias frentes, Gabi estava acompanhando o caso da PEC e agora vai contar para a gente a expectativa para amanhã. Traz em detalhes a sua conversa com a defesa, Gabriela. Pois é, Tainá, eu conversei com o André Calegari, que é o advogado de defesa do G. Dias, e ele disse o seguinte: olha, assim como nas outras convocações, ele vai responder o que for referente à investigação. Então, na CPMI amanhã, ele vai responder apenas sobre planejamento, sobre o dia do 8 de janeiro. Questões além disso, aí ele vai se resguardar no direito ao silêncio, ele pode fazer isso. Por isso que eles pediram esse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Segundo o advogado, o G. Dias faz questão de falar quando convocado, não tem problema nenhum, tem tranquilidade com a defesa que ele tem, mas esse habeas corpus seria aí para tentar garantir que ele seja resguardado nos direitos dele e que algum senador, que algum parlamentar que cometa algum excesso, ele tenha esse direito de não responder. Então, a intenção é que Gonçalves Dias fale sim sobre o 8 de janeiro amanhã. Agora, a oposição quer usar esse depoimento do Gonçalves Dias para tentar dar uma chacoalhada ali na CPI, trazendo a versão deles, falando ali, tentando empurrar a versão deles diante da CPI, tentando encurralar o Gonçalves Dias, que tem imagens ali no dia 8 de janeiro, como a Tainá bem lembrou, que foram reveladas pela CNN, tem também documentos que ele teria pedido ao então diretor adjunto da ABIN para retirar o nome dele, tudo isso ele vai dar explicação. Na parte da base governista, tranquilidade. Eles disseram que G. Dias tem todos os pontos da defesa, já deu explicações sobre tudo e que eles vão fazer questão, depois desse depoimento, de chamar o general Dutra, que era do Comando do Planalto, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro de Defesa de Jair Bolsonaro. É isso que a base governista vai tentar fazer. Obrigado, Gabi. Eu vou chamar agora quem estará aqui, pode já puxar a cadeira e entrar no papo, porque ela estará desde amanhã acompanhando de perto este depoimento. Basília Rodrigues. Amiga, quais são os pontos que Gonçalves Dias pode contribuir nessa investigação? Olha, não vai ser um depoimento fácil para o Gonçalves Dias. Ele está sendo esperado na CPMI do 8 de janeiro desde o início dos trabalhos. Até recentemente foi ouvido na CPI do MST, mas conseguiu driblar algumas das perguntas. Indo para a comissão temática, aquela que realmente investiga o golpe, Gonçalves Dias vai ter que prestar atenção nas manobras, nos movimentos, tanto da oposição quanto dos governistas, já que ele não saiu bem do governo. Esta é uma das questões, uma das perguntas que vão mais reverberar nesta comissão, a expectativa. O momento da saída de Gonçalves Dias, por que ele pediu demissão ou foi demitido do governo? Há um desencontro de versões, né? Alguns dizem que ele estava se sentindo tão abalado com a exposição daquelas cenas trazidas aqui pela CNN Brasil, numa reportagem do Leandro Magalhães. Ele também estava sentindo a quebra de confiança, não tinha em quem confiar
confiar dentro do próprio Gabinete de Segurança Institucional que para ele o melhor foi sair. Outros afirmam, não, ele não pediu para sair. Quem saiu com ele foi o governo, num pedido muito emocionado feito pelo presidente Lula para não criar mais problemas para o Palácio do Planalto. Então, este momento da demissão, esse trauma, né, não deixa de ser, né, uma quebra ali de continuidade do que ele tinha no governo, ele trazido ao governo como amigo do presidente Lula, vai ser um ponto de muita exposição do ex-ministro, o ministro que estava à frente do GSI no dia do 8 de janeiro. Vamos ver se ele será jogado aos leões pelos aliados governistas ou se alguém fará um treinamento ali, vai fazer as suas vezes como uma blindagem, né, para proteger o ex-ministro. Muito obrigado, Basília Rodrigues. Antes da gente passar para a reforma ministerial, que a gente prometeu que falaria, porque é o dia D e a hora H, a defesa de Jair Bolsonaro está nos assistindo, está assistindo ao Bastidores CNN e mandou uma nota, e aqui a gente dá espaço para todo mundo. O que disse a defesa de Jair Bolsonaro? Que há uma lacuna legal, na visão dela, sobre a legislação dos presentes. O TCU, na visão deles, não legisla. O TCU apenas fiscaliza e audita. Quem faz lei é o Legislativo e, eventualmente, o Executivo por meio de um projeto infralegal. E aí diz que no corpo do próprio voto em 2016, o TCU, quando fez aquele parecer, ele reconhece a lacuna legal e recomenda a criação de uma lei específica. E afirma, além disso, desde novembro de 2018, por conta da portaria de Michel Temer, essa suposta lacuna foi preenchida no que tange a classificação de bens personalíssimos. Lembrando que depois este decreto, ele acabou de uma certa forma sendo sustado. Vamos continuar falando do depoimento de amanhã de Gonçalves Dias? E aí a gente chama Clarissa Oliveira para saber quais são as expectativas dela em relação ao depoimento de amanhã. Você avalia, Clarissa, que G. Dias vai realmente falar e explicar porque houve esse ponto cego, principalmente em relação à Força Nacional de Segurança na esplanada dos ministérios? Olha, Uribe, o que eu estou ouvindo, pelo menos nos bastidores, é que não há uma preocupação tão grande em relação ao depoimento de G. Dias no entorno do presidente Lula, porque ele já se manifestou em outras ocasiões, não há aí nenhum grande fato novo que apareceu até o momento. Mas, claro, qualquer tipo de oitiva pode trazer algum elemento novo que crie, eventualmente, algum desgaste. Então, é sempre um momento de atenção. Mas a avaliação, perto do presidente Lula, de que a figura de G. Dias perdeu relevância dentro de toda a polêmica sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e também outros eventos que a gente viu no decorrer dos últimos meses, porque o caso das joias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente, acabou alcançando mais de perto o ex-presidente, a ex-primeira-dama Michele, o entorno todo do bolsonarismo. Então, há esse entendimento de que tem tanto fato acontecendo, tem tanta confusão rolando, que o caso de G. Dias acaba ficando um pouquinho menor diante do tamanho do noticiário. Agora, Yuri Pita, eu quero saber se você concorda com Clarissa também, porque o G. Dias, ele virou aquele personagem dentro do governo Lula, até mesmo antes dessas imagens virem a público, desde o 8 de janeiro, o que eu sentia conversando nos bastidores com as fontes, gente do próprio Palácio do Planalto, era um incômodo com a presença do G. Dias. Muitos auxiliares do presidente chegaram a aconselhá-lo a fazer essa movimentação antes. E Lula não fez. Tanto no dia que o Gonçalves Dias saiu, a gente estava junto, Yuri, lembra, no 360, trouxemos esse break news. Foi uma peleja para o Lula chegar ao momento de demitir. Eu ouvi ele, eu perguntei, ele estava com raiva? E uma fonte que estava na reunião me falou, não é raiva, Tainá, ele estava decepcionado, o presidente da República, porque ele estava demitindo um amigo, ele havia sido aconselhado anteriormente a fazer esse movimento, porque esse tipo de comportamento do G. Dias já havia sido motivo de críticas internas no Palácio do Planalto e entre outros auxiliares do presidente, mas não, ele resistiu e manteve G. Dias ali à frente do GSI até o último minuto, até as imagens virem a público. O que esperar do comportamento do governo? Porque ainda assim, Yuri, eu vejo que há um certo cuidado, justamente por ser um grande amigo do presidente da
da República, mas é um limite ali muito cuidadoso, né? E não se comprometer demais com essa figura que acabou sendo tão exposta e queimando muito o governo nesse início de gestão. E mais do que isso, se tornou uma das principais munições da oposição contra o governo em todo esse episódio do 8 de janeiro. Se o governo, em um dado momento, né, a partir do 8 de janeiro, poderia nitidamente ser o alvo daqueles ataques, tanto quanto o Congresso Nacional, tanto quanto o Supremo Tribunal Federal, toda essa discussão em torno da atuação de G. Dias, mais até do que a atuação do ministro Flávio Dino, mas principalmente a de G. Dias, pelas imagens que foram reveladas, pelo fato de ter sido responsável pela área que foi comunicada, ainda que ele coloque não de forma oficial, por meios extraoficiais, de que havia sim um risco maior do que o atentado pelas autoridades, de que poderia acontecer violência extrema no 8 de janeiro, isso coloca o governo nas cordas em certa medida. É muito mais defensável a posição, por exemplo, de Flávio Dino em relação à Força Nacional do que o que fez Gonçalves Dias. E Clarissa, o depoimento de amanhã vai ser prato cheio para a oposição, porque é o depoimento que a oposição sempre queria fazer. Eu já soube informações de bastidores que muitos integrantes da oposição já estão reunidos hoje para montar uma estratégia de força-tarefa. A ideia é que os filhos do presidente estejam lá, tanto Eduardo Bolsonaro como Flávio Bolsonaro, porque é tiro, porrada e bomba. Agora, tem uma questão que a oposição está lembrando: as imagens do circuito de segurança que foram apagadas e aí não mostraram exatamente a atuação da Força Nacional de Segurança. Isso é um grande problema para o governo nessa altura do campeonato? Então, Uribe, eu acho o seguinte, é absolutamente natural que a gente tenha por parte do bolsonarismo neste momento a intenção de se agarrar com todas as forças a esse depoimento. Mas a gente tem que reconhecer que ele vai acontecer no momento em que tem muita atenção voltada para outro depoimento muito importante, que vai envolver ali 8 pessoas ligadas ao caso das joias. Esse conflito no noticiário, no que vai chamar atenção, ajuda a apagar um pouco a repercussão. Mas, como eu disse, a partir da hora em que a oposição faz ali uma força-tarefa para tentar extrair o máximo de informações possíveis nesse depoimento e, quem sabe, conseguir algum novo dado que complique um pouco a situação do governo, é claro, sempre pode aparecer alguma coisa, mas pelo menos o que a gente ouve nos corredores é que o Planalto está mantendo uma certa tranquilidade em relação ao que pode vir à tona. Só que a gente sabe como funciona esse tipo de coisa, né? É uma caixinha de surpresa. Pode vir uma frase nova, uma informação nova, uma pergunta bem feita, um aperto que pode transformar todo o cenário. Mas nesse momento, G. Dias é uma figura que já se manifestou em outras ocasiões. Então, há o entendimento de que ele já disse muito do que ele tinha para falar. Agora, Yuri, qual é a melhor estratégia na sua avaliação para a oposição? Porque a gente sabe que essa CPMI está cheia de incendiário. Tem muita gente indo ali para arrumar confusão, bate-boca. Todo dia de CPMI a gente vê esse tipo de situação. E a defesa do Gonçalves Dias já se muniu de um habeas corpus para isso, né? Falou, excesso não. Vamos responder o que está na cartilha, tudo que vocês quiserem saber a respeito da atuação dele no 8 de janeiro, mas excesso. E aí eu entendo como isso, como alguma falta de respeito, né? Algum ato mais grosseiro de violência contra o Gonçalves Dias, não, ele não vai cair nessa. Ele já está se munindo para evitar esse tipo de coisa. Mas aqueles que compõem o grupo da oposição na CPMI, na sua avaliação, vão conseguir também se conter, adotar uma outra estratégia que não a que a gente está vendo nos últimos episódios da CPMI? Olha, Tainá, essa estratégia de excessos, digamos assim, de lacração, de frases de efeito, de fazer questionamentos que depois são recortados para as redes sociais, ela acaba sendo incômoda até para alguns setores da oposição. Menos na CPMI do 8 de janeiro e mais, por exemplo, na CPI do MST, que a oposição depositava a expectativa ali de trazer elementos mais concretos contra o governo e conseguir fustigar mais o governo, alguns de seus ministros, etc. Imagino que amanhã
até pelo fato de Gonçalves Dias muito provavelmente também poder usar ali de algum momento ali de silêncio, de não precisar necessariamente responder todas as questões, tende a ser um momento ali que a oposição vai precisar rever a sua estratégia.